Hoje nós vamos falar de autoconfiança, autoestima. Nós vamos falar também do contrário dessas duas coisas, que parece com elas, mas é um grande erro que muita gente comete, inclusive eu mesmo cometo vez ou outra e já cometi muito na minha vida, que é essa falsa sensação que a gente tem de já ser bom em certas coisas e não conseguir mais ouvir o que os outros têm a nos ensinar. E eu quero misturar nessa conversa, eu acho que meu cachorro está querendo entrar. Derrubei meu celular aqui também. Eu quero misturar nessa conversa dois livros e dois conselhos desses livros, além de um conselho da minha vida, de algo que eu comecei a fazer sem querer, e aí uma pessoa apontou, me mostrou que aquilo ali era bom, e eu comecei a repetir de propósito. Então eu vou pegar, nós vamos começar pelo seguinte ponto, tá? Nesse livro aqui, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, existe um princípio, enquanto eu procuro outro livro que eu quero usar aqui também, existe um princípio que ele apresenta, que é o de assumir o seu erro rápida e enfaticamente. E basicamente, a ideia desse princípio é que pode parecer muito ruim, vergonhoso, tenebroso, você pode ficar com medo de perder um trabalho, de perder uma amizade, assumir um erro. Mas assumir o erro rápida e enfaticamente te dá muito mais confiança no relacionamento com a outra pessoa, porque as pessoas que veem você assumindo o erro percebem que provavelmente você sempre vai tomar a frente e mostrar que errou em alguma coisa, e isso faz com que elas confiem cada vez mais em você, porque todo mundo erra. E o problema não está em errar, está em esconder ou mentir ou fingir que nada aconteceu. Existe um segundo princípio que está no livro, eu não estou achando, mas é a autobiografia do Benjamin Franklin. Eu não sei onde eu guardei esse livro. E o Benjamin Franklin, basicamente ele diz que ele desenvolveu um trejeito de retórica em que ele sempre começa as suas opiniões ou as suas frases dizendo, olha, na minha opinião, me parece que... Então ele usa algum tipo de construção frasal que faz com que ele não soe um palestrante que está num púlpito tentando ensinar os outros como se vive, mas que ele soe apenas como um cara comum, legal, tranquilo, mostrando o que ele pensa das coisas. Esses dois conselhos eu levei para a minha vida desde que eu aprendi eles. Esse conselho do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas eu aprendi em 2015, e de lá para cá eu tive várias e várias ocasiões em que eu errei, e eu fiquei em dúvida, será que eu falo que eu errei? Será que eu deixo acontecer, deixo quieto? E se a pessoa não vê, beleza? E se ela vê, bom, eu me justifico? Ou será que eu tomo a frente e assumo o erro? E desde então eu tenho tomado a frente e assumido o erro. Posso te dizer que eu construí mais relações de confiança do que perdi oportunidades por causa desse comportamento. E desde que eu aprendi o negócio do Benjamin Franklin, eu percebi que esse é de fato o melhor jeito de falar com as pessoas se eu quiser me fazer ouvido. Ao invés de sentar e meio que cagar uma regra na cabeça dos outros, eu apresento como uma mera opinião. Olha, eu acho que é assim, me parece que é desse jeito. Desde que eu comecei a fazer isso, eu percebo que as minhas opiniões têm sido mais aceitas, o que é muito interessante. E eu também percebi que isso abriu portas para um debate que não é tenso. Então, quando eu falo dessa forma, as pessoas se sentem... elas percebem que elas podem dar a opinião delas também, e elas dão a sua opinião, e eu acabo aprendendo muita coisa que eu não aprenderia se eu tivesse meio que fechado a porta, falando que era aquilo daquele jeito e pronto, acabou. E aí, recentemente, há uns 4 meses atrás, eu comecei a gerenciar equipes maiores. Então eu aumentei a minha empresa, eu comecei a gerenciar uma outra equipe de mais de 50 pessoas, eu acho que é mais de 50 pessoas, tá?
E eu comecei a fazer um negócio intuitivamente, porque eu comecei a ter muita reunião. Então, sei lá, eu tenho umas 4 reuniões por dia, pelo menos. E eu sou meio contra reuniões, né? Mas é o que é. Eu descobri que eu preciso dessas reuniões. Por quê? Eu comecei a fazer um negócio intuitivamente que uma pessoa que participa de todas as reuniões comigo me mostrou que eu fazia bem feito, que é, eu entro na reunião e eu sou o líder das equipes, certo? E o que eu tenho feito é começado pela opinião das pessoas, em muitos casos. Então, antes de eu estabelecer um processo, um ritmo de trabalho, certas ideias, eu ouço o que os outros têm a me apresentar. E quando eu mando alguma coisa, normalmente eu tenho tentado mandar sempre as pessoas me apresentarem o que elas pensam que deve ser feito. Um exemplo concreto ontem. A gente teve que avaliar um vídeo que uma influencer fez para nós. Aí a menina que trabalha comigo apresentou o vídeo e falou, o que você acha? Daí eu assisti o vídeo e joguei de volta. Eu falei, me fala você o que você achou. E eu deixei ela dar a opinião dela. E a partir da opinião dela, eu pude comparar com a minha e aguçar um pouco mais a minha opinião. Então acertar um pouco mais ela, refinar. Agora pensa que ao invés de fazer isso com uma pessoa, várias vezes eu tenho feito isso com 5, 8, 10 pessoas. Então eu formo uma opinião, mas eu vou ouvindo as opiniões dessas outras pessoas. E a cada opinião que aparece, eu vejo um ponto cego que eu tinha, um erro que eu estava cometendo, um julgamento que eu tinha feito de um jeito, mas ele tinha que ter sido feito de outro. Eu vejo o que eu acertei. Olha, isso aqui todo mundo também pensa, né? Então, pô, deve ser bom, né, esse negócio aqui. Então eu percebi que o ato de eu abrir a possibilidade para os outros me dizerem o que eles pensam, refina o meu pensamento. E eu tenho acertado mais vezes e errado menos vezes por causa disso. O que isso tem a ver com autoconfiança, autoestima e uma cegueira que a gente tem de achar que a gente não erra mais? Primeira coisa, eu aprendi ao longo da minha vida que autoconfiança se constrói com o resultado. Então, quanto mais resultados eu tenho, mais confiança eu tenho na minha própria capacidade. Então, eu posso lembrar de quando eu conheci minha esposa. Eu achei ela a mulher mais linda que tinha naquela balada. Baladinha de rock. E se fosse alguns anos antes, eu jamais teria ido falar com ela porque eu não acreditava que eu podia falar com uma mulher tão bonita. Então, eu precisei construir uma certa confiança, basicamente tendo resultado em paquerar, flertar, conquistar umas meninas por aí, entendeu? E aí, por causa disso, eu tinha confiança para falar com ela. Hoje, eu lido com quantias de dinheiro, ofertas e compras e vendas e contratações muito maiores do que antes. E eu só consigo porque antes eu oferecia coisas bem baratas, produtinhos simples, eu fui comprando coisas mais caras porque tem a confiança de ver que você pode comprar uma coisa mais cara, né? Mas basicamente eu estou tentando usar 2 exemplos bem distintos para te mostrar que a autoconfiança ela vem em primeiro lugar de resultado. Segundo lugar, a autoconfiança vem de conhecimento. 2015 foi quando eu voltei a estudar de verdade, 10 anos atrás. Eu era muito estudioso no colégio, aí durante a faculdade larguei mão, fui só para as festas. Em 2015 eu voltei a estudar. E aí eu percebi que no começo eu tinha muito medo, muita vergonha, não tinha coragem de falar na frente das pessoas, de tentar entrar numa conversa mais interessante, mais profunda. E eu fui percebendo que, na verdade, esse medo era uma falta de repertório. Eu não tinha repertório. Eu não tinha o que dizer. Eu não tinha um conhecimento interessante, um conhecimento útil. Então isso me deixava com muito medo de me expor. Conforme eu fui aumentando o meu conhecimento, eu fui ganhando confiança em entrar nas conversas. E isso me abriu muitas portas. Me colocou em muitos círculos diferentes dos que eu tinha antes. Então a autoconfiança se constrói de resultado e de conhecimento. A autoestima eu já percebo, e claro, eu estou falando isso aqui sem nenhum termo técnico, eu não estou tentando colocar um conhecimento de psicólogo, filósofo, sei lá.
Então isso aqui é uma definição médica, científica. É só uma percepção pessoal das coisas. A autoestima, eu já percebo que ela surge quando eu consigo, vamos dizer assim, preencher um espaço meu, dentro de mim, de necessidade de ser amado. Então eu cresci com os meus pais, uma família estruturada, meus pais são casados até hoje. Eu sou filho único, então meus pais sempre me amaram e acho que o filho único é sempre mais mimado que o normal. Então eu cresci com uma certeza de que tinham duas pessoas que me amavam mais do que tudo no mundo, que eram meus pais. E eu vejo que muitas pessoas que têm muitos problemas de autoestima, elas não tiveram as duas figuras dentro de casa, do pai e da mãe. Elas não tiveram uma família que demonstrou um amor por elas. E acredite você no que quiser, seja qual religião, lado político, não importa muito. Parece ser um pouco claro, assim, eu vejo, a experiência me mostra que os dois têm importância, tanto o pai quanto a mãe. Então, quando você vê pessoas que, por exemplo, o pai faleceu muito cedo, ou a mãe faleceu muito cedo, ou o pai foi embora, a mãe foi embora, coisas assim, onde qualquer um dos dois lados era problemático, essas pessoas têm algum buraco de autoestima que ela tem que ser tratado de alguma forma, numa terapia, com um relacionamento, enfim. Então eu percebo que a autoestima ela vem de firmar uma certeza dentro do seu coração de que você é amado. Em última instância, eu acredito, é a minha crença pessoal, de que isso é a certeza de que Deus me ama. Mas essa não é uma certeza tão óbvia para todo mundo, tão simples. Eu já acho que é um pouco mais difícil de falar desse lado mais espiritual. Então, como não é a minha área de falar, eu só penso que é isso. No limite do limite, a autoestima vem disso daí. E quando você conquista tanto a autoconfiança quanto a autoestima, é quando você começa a simplesmente cagar para a opinião dos outros sobre absolutamente qualquer coisa da sua vida. Então já não importa o teu cabelo, que eu não tenho, a tua roupa, o relógio, o acessório. Você não se importa com a opinião dos outros, de forma que essas escolhas superficiais que nós fazemos de comprar um carro para os outros me verem, um tênis para os outros me verem, uma roupa de marca para as pessoas me verem. Essas escolhas superficiais que nós fazemos, muitas vezes inconscientemente, só para sermos melhor vistos pelos outros, elas caem por terra. E é por isso que, por exemplo, muita gente não consegue gravar um vídeo por medo do que os outros vão pensar. Não consegue ler um comentário negativo na internet, porque aquilo destrói. Então eu acho que é essa somatória de autoconfiança com autoestima. Eu lembro que meu pai me falou uma coisa muito curiosa, né? Que quando a gente começa a ganhar mais dinheiro, o dinheiro dá muita autoconfiança pro homem. E é porque o dinheiro meio que comprova um certo resultado profissional. Ó. Pô, eu sou bom profissionalmente. Eu sei fazer dinheiro. Então, eu penso que a construção da sua vida profissional, o desenvolvimento de habilidades, a tua entrega num relacionamento de verdade, seja como pai, marido, filho, enfim, você de fato se entregar para cuidar de alguém, parece que essas coisas contribuem para elevar a autoconfiança e a autoestima, que uma vez que elas estão lá em cima, elas te ajudam a fazer esse movimento de fazer as suas próprias escolhas por aquilo que você quer de fato, de verdade para a vida, ao invés de ficar fazendo escolhas para ser bem visto, ou para ser amado, ou para que as outras pessoas te aceitem. E isso é fundamental porque parece ser um marco na vida, assim. Eu olho para a minha vida, eu olho para a vida de vários amigos e parece que é dali para frente que a vida... Você ganha uma paz interior, porque você pode ter todo o sucesso financeiro, profissional, do mundo. Se você não tem essa paz interior, você tem problema. Não tem dinheiro, não tem amigo, não tem nada que te satisfaça, porque você não tem essa paz interior. Só que aí existe um ponto muito curioso, né? Parece um paradoxo,
que eu lembro, eu fui no evento agora, daí o Aguiar falou um negócio assim: se você tem síndrome do impostor, significa que você não é impostor. Porque o impostor, ele é tão confiante em si mesmo que ele não percebe que ele é um impostor. Então ele não tem síndrome do impostor. E por um lado isso parece fazer sentido, porque é a mesma história do ignorante, que é quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe as coisas. Então, quanto mais você conhece, aumenta o seu conhecimento, a tendência, se você é uma pessoa honesta intelectualmente, a tendência é que você fique mais humilde. E eu vejo isso pelas pessoas, eu conheço algumas pessoas que elas têm muito conhecimento e são absurdamente humildes. Elas têm muito resultado, elas são absurdamente humildes. Então, eu vejo que uma pessoa honesta, querendo ser boa, a tendência é que quanto mais conhecimento, mais humilde ela seja, e melhor seja ficar ao lado dela, e mais rapidamente ela veja seus erros para poder assumir eles, e mais rapidamente isso constrói autoconfiança e autoestima nela, e mais bons relacionamentos ela tem. Por outro lado, uma pessoa com pouco conhecimento, bem ignorante, um pouquinho de conhecimento que ela ganha parece que faz ela achar que ela já sabe tudo. Ela perde todo o senso de humildade, ela se torna incapaz de enxergar os próprios erros, de ouvir a opinião dos outros, e portanto ela vai destruindo os seus relacionamentos porque ela já não consegue mais perceber os seus pontos de falha. E aí eu vejo que essas coisas que eu comecei a fazer na minha vida, elas na verdade são uma espécie de proteção, precaução, antídoto para isso. Porque quanto mais eu fico quieto e deixo as pessoas me darem as opiniões delas, mais eu encontro os erros na minha opinião e mais eu sou capaz de assumir meus erros. Quanto mais eu assumo meus erros, mais eu me abro para que outras pessoas apresentem soluções para eles, mais conhecimento eu ganho, e essa humilhação de assumir seus erros, ela te traz uma humildade com o passar do tempo. Longe de mim dizer que eu sou humilde. Eu estou muito longe de ser humilde, beleza? Então eu só estou usando a palavra porque eu acho que ela é a palavra mais adequada. Mas isso não quer dizer que eu sou o exemplo adequado desse termo. E eu percebo, me vem à cabeça agora, né? Eu sou católico e como católico eu tenho uma prática que é a confissão na frente do padre. E aqui na igreja onde eu vou, a gente nem sempre confessa com aquela redinha onde você não vê o padre, né? Muitas vezes é sentado na frente do padre, na cara dura, assim, eu na frente do padre olhando no olho dele, entendeu? E tendo que assumir os meus erros. E uma vez que você começa a ter uma prática de confissão constante, então sei lá, eu confesso quase toda semana, é muito engraçado, porque você chega a um ponto que você já confessou tantas vezes os mesmos pecados que é humilhante, velho. Você pensa duas vezes assim, cara, eu não acredito que eu vou de novo falar para esse mesmo padre essa mesma merda que eu fiz. E essa repetição, desculpa o palavrão, né? Essa repetição, ela é humilhante, cara. Porque, cara, imagina você toda semana ou todo mês, ou seja, com uma certa frequência, olhando para uma pessoa no olho dela e falando, olha, sabe aquela coisa errada que eu fiz? Então eu fiz de novo. E de novo, e de novo. E você já não tem desculpa, né? Tipo, na primeira vez você meio que dá uma desculpa, assim, é que foi por causa disso, por causa do fulano lá, por causa dessa coisa aqui. Cara, mas daí na quinta vez já não tem mais desculpa. Na 10ª vez, na 20ª vez, é só humilhação completa, assim. Tipo, cara, não tem nem o que te dizer, entendeu? E eu percebo que esse ato, que eu penso que pode ser repetido por qualquer pessoa, até uma pessoa que não acredita em Deus, que é o ato de assumir os seus erros o tempo inteiro. Nem que você faça isso para você mesmo de noite deitado na cama, sabe? Ou que você escolha um amigo, ou que você escolha alguém, eu não sei, cara. O ato de você ter que ficar assumindo as coisas erradas, que você tem vergonha e quer esconder dos outros, porque o ato da confissão tem isso, né? Que você é obrigado a assumir. Então, para valer, você tem que falar. E você vai falar coisas que você não queria falar. Você queria esconder, entendeu?
Só que você parte do pressuposto da obediência, de que eu tenho que falar. Então esse ato de extrema humilhação, ele vai te tornando aberto a contrariedades, a outras opiniões, e ele vai te mostrando como você é falho e ruim. E isso eu vejo que vai aumentando a tua empatia com os outros. Porque você começa a ver erros de outras pessoas e que erros que você julgava de cara, porra, esse cara é muito sacana, esse cara não sei o que, é um filho da mãe. Porque você entrou nesse hábito de assumir os teus erros idiotas, você passa a olhar e falar, cara, isso que ele fez é errado, mas meio esse pai eu faria também. Se eu tivesse na mesma situação, se tivesse a mesma formação humana, se tivesse a mesma realidade, a mesma circunstância, olha, cara, talvez eu faria. Então você começa a ver assim, eu sou contra a mentira, mas daí você vê que uma pessoa mentiu e ela mentiu numa certa ocasião que você fala, esse pai eu teria mentido também. Sei lá, o cara perdeu o emprego dele, vai lá e mente. E ele mantém o emprego, você pensa, cara, eu tenho filho, se eu dependesse desse dinheiro, eu perdesse o emprego, eu perder comida do meu filho, eu começar a ficar, cara, eu acho que eu mentiria também. Então você começa a se tornar muito mais empático com os outros, e é muito louco, porque o paradoxal disso é, assumir os teus erros aumenta a autoconfiança e aumenta a autoestima. Eu não sei explicar por quê. Eu só sei que é assim. Eu tenho feito isso por tempo suficiente para perceber que é assim. E olha, sempre é bom ressaltar, né? Sempre partindo do ponto de vista de que eu não sou nem de perto o melhor exemplo para tudo que eu tô falando. Eu sou, se você tiver pensar saúde minha, é que eu tô mais do aspecto ruim da coisa que bom, né? Mas eu acho que isso me faz querer finalizar essa conversa com uma coisa muito interessante. Algumas semanas atrás eu resolvi, de fato, fazer todos os dias, escrever 3 coisas pelas quais eu sou grato. É complicado porque em algum momento um grupo de coaches destruiu a palavra gratidão, né? E fez parecer uma palavra idiota, tosca. Mas eu decidi, todo dia eu vou escrever 3 agradecimentos. Eu vou lá, obrigado, e eu vou lá sempre do meu obrigado Jesus por causa disso. Decidi botar esse Jesus aí porque, enfim, é a minha religião, né? Tu bota o que tu quiser. E uma coisa muito louca aconteceu. Foi que eu comecei a ter um sentimento de gratidão absurdo por todo mundo que aparece na minha frente. Por tudo que me acontece. Um negócio impressionante, assim. Do tipo, cara, obrigado por esse cara que apareceu aqui e me disse esse negócio. Obrigado por isso daqui. Eu ia ter batido meu dedinho na quininha do sofá, mas eu desviei antes e só raspou, então obrigado. Muito louco, cara. Eu não sei, só vivendo pra acreditar nessa parada, parece tosca, parece meio boba, assim. Mas é impressionante como eu passei a olhar o copo meio cheio em praticamente tudo que acontece, ao invés de olhar o copo meio vazio. E simplesmente agradecer pela parte boa, ao invés de ficar pensando na parte ruim. E isso me fez... Parece que isso retroalimenta esse movimento de autoconfiança, porque quanto mais coisas você vê que são boas na sua vida, mais confiante você fica, porque você começa a pensar, caramba, tem muita coisa boa na minha vida. Quanto mais você agradece e vê o lado bom da vida, mais autoestima você tem, porque fica uma sensação de que existe algo de bom ao teu redor, assim, cara, sei lá se é Deus, o universo, parece que existe alguma coisa que é o meu bem, sacou? Então você tem aquele sentimento de amor. Pô, alguém quer muito meu bem, que é o sentimento de ser amado é esse, né? Alguém quer muito meu bem. Minha esposa quer muito meu bem, meu filho quer muito meu bem. Cheguei em casa hoje, tava meu pai aqui brincando com meus filhos. Fui dar pra minha filha, ela nem deu bola. Meu cachorro veio pulando, babando. Aí meu pai, pô, você queria que a tua filha fizesse uma coisa com o teu cachorro, né? Eu falei, o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Mas até nisso, assim, é engraçado, até o cachorro pulando no teu colo, cara, meu cachorro me ama, cara. E aí,
e te dá um sentimento de alegria, assim. E aí eu vejo que, se eu pudesse te deixar um conselho de hoje você deveria aumentar a tua autoconfiança através da aquisição de conhecimento, do estudo, da execução de ações para você ter resultados, mas você precisa se colocar nas relações com as outras pessoas dessa forma. Sempre aberto a ouvir o que qualquer um tem a te dizer, sempre olhando para o que qualquer um te fez de bom, até pessoas que você não gosta. E sempre nessa posição de que, cara, a qualquer momento que eu errar, eu vou assumir o meu erro, rápida e enfaticamente. E parece que isso só abriu portas na minha vida. E eu acho que vai abrir muitas portas na tua. Deixa aí no comentário o que tu pensa. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.